Sejam muito bem-vindos à aula sobre fatores abióticos e bióticos nos ambientes, ministrada por mim, o professor Vitor Gomes, do Colégio Souza Correia, para a turma do sexto ano. Turma, nós vamos falar hoje de um assunto muito importante, que está na grade curricular de vocês, dando continuidade ao conteúdo que estávamos vendo antes dessa situação de pandemia acontecer. Eu espero que seja satisfatório para todos vocês e qualquer dúvida estarei disponível para saná-las. Bom, pessoal, vamos falar hoje de fatores abióticos e bióticos nos ambientes, tá bom? Antes de entendermos sobre fatores abióticos e bióticos nos ambientes, nós temos que entender o que é um ambiente. Temos que conceituar o que é um ambiente. Pessoal, quando eu estou falando de um ambiente, eu estou falando de um determinado local delimitado por fatores e condições determinadas. Como assim, professor? Imagine que estamos num ambiente marinho. Quando eu falo de ambiente marinho, o que você imagina? Você imagina, na verdade, o quê? Um local com muita água, obviamente, que com certeza vai ter peixes, algas, pedras submersas, possivelmente tartarugas, não é? Então, você teve o que? Você pensou nesse ambiente, certo? No ambiente marítimo. Ou seja, quando a gente falou do ambiente marítimo, eu falei de um determinado local que ele tem alguns fatores e condições determinadas, ou seja, a presença de água, a presença de animais marinhos, certo? Isso é uma das definições de ambiente. Também devemos levar em conta que o ambiente ele pode ser uma construção natural, ou seja, a própria natureza se encarregou de desenvolver aquele ambiente, como também ele pode ser uma construção artificial. Quando eu falo de construção artificial, é um tipo de ambiente que foi modificado ou foi criado pelas mãos humanas, certo? Com tecnologia, com a engenhosidade humana, tá bom? E que vai conter seres vivos, desde humanos até animais. Obviamente que alguns ambientes artificiais vão conter menos espécies do que um ambiente natural ou um ambiente com pouca manifestação humana, certo? No caso aqui, temos um ambiente natural, certo? Que tem a presença de árvores, de um rio, de solo, certo? Da mesma forma que a gente vai ter ambientes artificiais, ou seja, com a construção de prédios, torres, veículos, asfalto, que não é isso aqui. Você pode imaginar que isso aqui não foi realizado pela natureza. Não? Isso nos remete a outra situação, que nos ambientes que estudamos ou em que moramos, nós vamos ter ambientes com diferentes graus de modificação. O que é esse grau de modificação, pessoal? É o que? É o grau que o ambiente tem de modificação, se ele é mais natural ou se ele é mais artificial. No caso dessa imagem aqui, nós podemos ver que o grau de modificação, ou seja, a modificação que aconteceu nele não é humana, no caso, certo? Já aqui, nessa outra imagem, nós podemos perceber que aqui já há um grau de modificação, ou seja, já vemos que aqui o ambiente foi modificado de alguma forma, certo? Pelo ser humano. Ah, professor, mas por que tem esse grau de modificação? Bom, pessoal, o ser humano muitas vezes ele modifica a natureza para o quê? Para que ele possa viver, certo? Se alimentar, sobreviver, tá bom? Ou facilitar a sua ida
a outros ambientes, tá bom? Dependendo de como o ser humano vai modificar aquilo, a gente vai ver que há um grau de modificação, certo? Por exemplo, nessa imagem aqui nós vemos o que? Uma grande cidade, uma metrópole, certo? Aqui você vê que o grau de modificação, né? O quanto que foi modificado pelo ser humano é bastante, certo? Aqui tem arranha-céus. Aqui você não vê um ambiente natural, certo? Já aqui, nessas outras duas figuras, onde podemos observar animais que não, que não conseguiriam sobreviver nessas áreas urbanas, a gente pode perceber que aqui não houve um amplo. Aqui, na verdade, não há um grande grau de modificação humana, certo? Já aqui é uma cidade um pouco menor do que a que foi estabelecida acima, tá bom? O que que acontece, pessoal? Acontece que nessa figurazinha aqui da cidade, de uma cidade menor que ainda tem bastante plantas, rios, nós podemos ver que aqui há um menor grau de modificação humana, tá bom? Isso, pessoal, por que que é importante entendermos esses graus de modificação? Porque dependendo do ambiente, nós vamos perceber que algumas espécies e alguns seres como nós, os seres humanos, a gente vai ter a capacidade de fazer uma ampla modificação nos diferentes ambientes, certo? Dando continuidade, pessoal, a gente já pode dar início aos fatores abióticos e bióticos, tá bom? A gente vai entender melhor o que é que esse grau de modificação quando a gente for entendendo o que são os fatores abióticos e os fatores bióticos. Pessoal, quando a gente vai falar de fatores, certo? Primeiramente, antes da gente falar sobre fatores abióticos e bióticos, eu quero falar que os fatores, tanto abióticos como bióticos, eles são elementos que vão compor o meu meio ambiente, o meu ambiente. Como assim, professor? Digamos que você vê um determinado ambiente terrestre, sei lá, tipo um deserto. Você vai ver que vamos ter alguns fatores que vão confirmar que aquilo ali é um deserto. Por exemplo, um sol muito forte, areia, certo? Areia. Você pode ver poucas espécies. Então, você vai perceber que aquele ambiente é constituído por alguns fatores, tá bom? Esses fatores são determinantes para a gente conseguir classificar e diferenciar os diferentes ambientes, porque você sabe que tipo o planeta é um tipo, ele tem inúmeros ambientes e os dos mais diversos. Sabendo disso, a gente vai entender agora os fatores abióticos e os fatores bióticos, tá bom? Pessoal, quando eu falo de fatores abióticos, eu estou falando daqueles fatores que não têm vida. Ah, professor, como assim? Fatores que não têm vida. Por exemplo, pessoal, o solo, a água, a umidade, o calor, a luminosidade e o clima, eles não são seres vivos. Mas mesmo assim, eles são fatores importantes, certo? São fatores que não têm vida, mas são fatores extremamente importantes porque eles vão moldar muitas vezes algumas espécies. Como assim, professor, moldar algumas espécies? Vamos lá. Imagine o seguinte: imagine que você está numa área, num ambiente extremamente frio, sei lá, a Antártica, por exemplo, a Antártica. Lá você vai ver o que? Que lá as espécies mais comuns de lá são o que? Focas, pinguins. Você vai perceber lá o que também? Que lá o clima é muito frio, não é um ambiente que tem uma alta concentração de terras, é mais composto por gelo, entende? Também não tem muito calor, né? E
rodeado por muita água, tanto no seu estado sólido como no seu estado líquido, certo? O que acontece? Para aquelas espécies que moram ali, elas tiveram que se adaptar ao meio. Por exemplo, eu não posso, por exemplo, jogar um leão na Antártica, porque ele não teve o tempo hábil de se adaptar, certo? Da mesma forma que eu não vou colocar um pinguim no deserto do Saara. Entende? Então, os fatores abióticos são de extrema importância porque eles vão não apenas modificar o meu ambiente, né? Como também eles vão nos modificar, certo? Modificar, como assim a nós? Vão modificar os seres vivos em determinadas regiões. E outro fator muito importante são os fatores bióticos, tá bom? Pessoal, quando eu falo de fator biótico, ao contrário dos fatores abióticos, eu estou falando de todos os fatores que envolvem vida, que vão dos seres que vão habitar determinado ambiente. Esses seres podem ser animais, podem ser plantas ou até mesmo micro-organismos. Lembrando, os fatores bióticos eles também têm a capacidade de modificar um determinado ambiente. Vide, por exemplo, o ser humano, que com a sua tecnologia consegue modificar e muito alguns ambientes. Por exemplo, você sabe que no Brasil havíamos bastante Mata Atlântica. Hoje em dia você sabe que muitas dessas áreas que seriam de Mata Atlântica elas foram devastadas para a construção de cidades, para mineração, entende? Então, os fatores bióticos, né, os seres vivos, eles também têm a capacidade de modificar determinados ambientes. Por exemplo, isso não vai apenas a questão do ser humano. Por exemplo, minhocas. Minhocas, elas têm a capacidade de, por exemplo, de modificar o solo. Né? Quando elas têm a capacidade de modificar o solo, elas têm a capacidade de modificar o solo porque elas deixam um solo mais fofo, com a melhor oxigenação, então deixam o solo mais rico, entende? Certo? Mas, professor, o que vamos dizer, tipo, beleza, o senhor disse que os fatores bióticos são os seres vivos, mas o que é um ser vivo? Pessoal, o ser vivo nada mais é do que um determinado organismo que vai ter um metabolismo, vai ter um ciclo de vida e, por fim, nesse ciclo de vida ele vai ter uma coisa chamada de reprodução, tá bom? Então, mas professor, o que é o metabolismo? Pessoal, metabolismo é a capacidade que temos de gerar energia nos alimentando, certo? Nos alimentando de algo. Como assim, professor? Seja mais específico. Pessoal, é o seguinte, nós seres humanos, nós fazemos o quê? Nós temos que consumir carne e vegetais, legumes, certo? De outros organismos. Então, tipo, a gente consegue absorver a carne, frutas, legumes que são originados de outros seres e quando consumimos esses produtos, nós vamos ter o quê? A capacidade de gerarmos energia para sobrevivermos, tá bom? Ao mesmo tempo, com o nosso metabolismo, a gente vai poder ter um ciclo de vida, certo? Como assim, professor? O nosso ciclo de vida? Pessoal, ciclo de vida vai desde o nosso nascimento, o nosso desenvolvimento, o nosso amadurecimento, chegar à nossa velhice e à nossa morte. Isso é um ciclo de vida. E ao longo desse ciclo de vida, o organismo em si, ele tem que ter ele tem que ter a fase de reprodução, que é o que? Gerar um novo descendente, certo? Por exemplo, tem um leão e uma leoa. Você sabe que em determinado ciclo da vida eles vão conseguir amadurecer. E quando eles estiverem nesse amadurecimento, eles vão poder se reproduzir entre si para gerar novos descendentes, ou seja, novos leõezinhos. Né? E isso
é o quê? Esses novos leõezinhos, eles vão ser os novos fatores bióticos do ambiente. Por fim, pessoal, vamos resumir tudo assim. Vamos ver qual é a relação existente entre os fatores abióticos e os fatores bióticos. Primeiramente, pessoal, recapitulando o que já foi apresentado. Os fatores abióticos, como por exemplo, o sol, a insolação, o ciclo da água, certo? O que mais? Os ventos, o clima, eles vão afetar o quê? Eles vão afetar eles vão afetar diretamente os componentes bióticos. Como assim, professor? Digamos, pessoal, nós temos o sol, certo? Mas o ciclo das chuvas. Digamos que tenha uma floresta. Geralmente florestas são locais muito úmidos, certo? Por mais que eles tenham muita energia solar, mas eles têm um ciclo de água frequente, tá bom? Isso vai gerar o quê? Vai gerar com que ocorra o crescimento de plantas, certo? E essas plantas vão formar o quê? Vão formar os meus, vão formar os meus fatores bióticos. Dessa mesma maneira, temos outros fatores bióticos que vão existir a partir dessa floresta que surge. A gente vai ter o surgimento de outras espécies, por exemplo, coelhos, os herbívoros, né? Que são os animais que consomem o que? Plantas. Depois disso a gente vai ter o que? O surgimento de animais que vão devorar, que vão se alimentar desses animais herbívoros. Da mesma forma que vai ter o surgimento dos seres decompositores, certo? Tudo isso gera o que a gente conhece como meio ambiente, tá bom? Então é por isso que é importante entendermos quais são os fatores abióticos e bióticos. É uma relação mútua, tá bom? Digamos que temos uma floresta e de repente não temos mais um ciclo de chuva, somente o sol. Com o tempo você vai perceber que aquela área ela vai ficar totalmente deserta. Isso já é um fator abiótico que teve uma modificação e, consequentemente, ele vai afetar toda a vida, que são denominados como fatores bióticos. Então, qualquer dúvida, eu poderei saná-los no grupo da escola. Agradeço a participação e a todos vocês por terem assistido a essa videoaula.